não acredite nas mentiras religiosas. João 8:44. Quando o diabo profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Prezados ouvintes, através do nosso programa, nós temos dado avisos solenes sobre mentiras religiosas que estão sendo propagadas na nossa sociedade presente, para as quais essa advertência deve levar o ouvinte a tomar cuidado, se prevenir, porque as aparências enganam. Então, recomendamos que você, prezado ouvinte, não deve dar ouvidos a mentiras às vezes tão claras que não se pode admitir que alguém venha crer nisso. Por exemplo, pessoas como ontem tivemos, durante o nosso trabalho de evangelismo, na feira aqui de perto da Silva Jardim, abordamos algumas pessoas para entregar um folheto convidativo para o nosso seminário apologético e notamos expressões como "não existe Deus". Ora, como uma pessoa pode chegar a esse ponto de incredulidade, de aceitar que não existe Deus, se ele mesmo é uma criação de Deus? Basta ler a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, obviamente, alguém afirmar que não existe Deus não significa que ele realmente não existe. Porque diz o livro de Romanos, no capítulo 3, que a incredulidade do homem não anula o desígnio de Deus. E ele então chega à declaração: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como é que uma pessoa pode chegar a essa posição de dizer não existe Deus e rispidamente evitar qualquer continuação no diálogo? O salmista, no Salmo 14, versículo 1, ele usa uma palavra muito dura para com aquelas pessoas que têm a petulância, a audácia de dizer Deus não existe. E ele declara então: disse o louco no seu coração, não existe Deus. Logo, pode ser uma pessoa sábia, inteligente, mas sabemos que o Deus deste século cegamente o entendimento das pessoas para não crer, até nesse ponto tão grave de dizer que Deus não existe. Então você, meu prezado ouvinte, não deve dar ouvidos a mentiras como esta que mencionamos, que não existe Deus. Outros dizem que não existem anjos, negam a existência de anjos, quando a Bíblia declara que anjos são criaturas espirituais que foram criadas para servir os propósitos de Deus, e que Ele manda seus anjos ajudar pessoas que estão anelantes pela salvação. Logo,
negar a existência de anjos, como havia nos dias de Jesus, uma seita chamada seita dos saduceus, que não criam na existência da alma, não criam na existência de espíritos, não criam na existência de anjos, não criam na existência da ressurreição. Hoje também existem pessoas que não creem no inferno e dizem assim num tom de brincadeira: o inferno é aqui. Eu tenho dito para essas pessoas que inferno bom que você pode entrar em sua casa, ligar o seu aparelho de ar-condicionado, você pode abrir sua geladeira, beber uma água gelada. Lá no inferno de que fala a Bíblia Sagrada não existe isso. Então existe um outro lugar fora deste, em que embora o homem possa dizer que aqui é o inferno, na verdade diz a Bíblia que Jesus dirá no dia de juízo final: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E outros chegam até a negar a existência do céu. E Jesus falou em João 14, 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E o apóstolo Paulo, por sua vez, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21, ele declara: a nossa cidade está nos céus. O cristão é um cidadão de duas pátrias. Ele tem uma pátria terrena onde ele nasceu, e ele tem uma pátria celestial para passar toda a eternidade, segundo as próprias palavras de Jesus e segundo a palavra do apóstolo Paulo, quando declara: a nossa cidade está nos céus, donde nós aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, meu prezado ouvinte, cuidado, porque por meio desta emissora nós trazemos ao conhecimento a verdade bíblica, e é trágico ver como a maioria das pessoas acredita na mentira e são enganadas. É mentira acreditarmos que todos iremos ao céu. Aí então há uma restrição. Não é verdade que todos iremos aos céus. É mentira acreditarmos que por meio de nossos esforços e boas obras iremos ao céu. Não é verdade bíblica isso. Está escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É mentira acreditar que somos justos perante Deus só porque somos uma pessoa de bem. Não há apoio bíblico para isso. É mentira acreditarmos que tudo termina com a morte, como alguns já nos dias de Paulo diziam: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos e acabou-se. Aniquilação, deixamos de existir conscientemente. Jesus falou em Lucas 16, 22 a 25, que Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu o rico e foi sepultado, e no inferno estava em tormentos.
E ele, vendo Abraão, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. E a resposta foi: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro somente males, agora ele é confortado, consolado, e tu atormentado. Logo, meu prezado ouvinte, não acredite que tudo termina com a morte. É mentira acreditarmos que podemos ser salvos sem Jesus Cristo. Não é possível ninguém salvar-se sem Jesus Cristo. Ele é o único Salvador, como declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não continue acreditando nestas mentiras, elas são táticas do diabo que quer a perdição da nossa alma. E como nós acabamos de ler em João 8,44, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diz a Bíblia, então, que ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira. Creia piamente no que Jesus diz na sua palavra. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E Jesus declara em João 17:17, quando estava orando por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele mandou que examinássemos a Bíblia em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora aí, que segurança nos traz a Bíblia no que concerne ao ensino do Senhor Jesus Cristo. E lemos ainda na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 10, quando João expõe que Deus prova o seu amor para conosco. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então nós temos Jesus, o resgate pelos nossos pecados. Nos versículos 13 e 14 da mesma passagem bíblica diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Que felicidade, que segurança estarmos arvorados, apoiados na palavra de Deus, onde se revela o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho para pagamento dos nossos pecados. E eu pergunto, concluindo esta exposição: como você quer ser salvo, se não crê em Jesus Cristo como Salvador e Senhor? No livro de João, capítulo 1, versículos 11, diz que Jesus veio para os seus, era povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, você quer ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Você quer continuar a acreditar no que é errado, na mentira religiosa, ou confiar em Jesus, em sua palavra? Por isso que dissemos que Jesus mandou
que consultássemos a sua palavra, examinai as Escrituras. E quando assim fazemos, passamos a confiar em Jesus e em sua pessoa, nós temos salvação, temos vida eterna imediata. Está em João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você já analisou essa declaração de Jesus? 3 frases, 3 sentenças. Primeira, tem a vida eterna. Tem, não diz terá, tem. Segunda, não entrará em condenação, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E terceiro, passou da morte para a vida, aquela morte espiritual na qual vivíamos, com nossas mentes entenebrecidas, fechadas para o Evangelho de Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus como Salvador, se dá conosco o mesmo que ocorreu com Saulo de Tarso, quando no caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ele então pôde ouvir do Senhor Jesus que agora ele tinha uma missão, para lhes abrires os olhos e das trevas, os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Palavras de Jesus a Paulo, dizendo que ele apareceu a Paulo no caminho de Damasco e que ele deve sair agora para falar a outros, para abrir os olhos, para tirá-lo das trevas, para se converterem à luz, para saírem do poder do diabo, para o poder de Deus, para receberem remissão de pecados e um lugarzinho lá no céu, herança entre os que são santificados pela fé nele. É o que nós dissemos a princípio de João 14, 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e depois que eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e eu vos levarei. Meu prezado ouvinte, o céu é um lugar muito grande, cabe todos nós aqui do mundo, só que as pessoas não querem aceitar a Jesus, e Deus não é um tirano para levar ninguém para o céu contra a vontade. A pessoa vai escolher e faz essa escolha aqui na terra. Longe de Deus, continuará longe de Deus. Perto de Deus, continuará perto de Deus. É a escolha que a pessoa faz e Deus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Mas que você, usando do seu direito que Deus lhe outorgou, possa fazer uma decisão correta. Aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Foi o que disse o apóstolo Paulo ao carcereiro de Filipos, que estava numa agonia tremenda, pensando em suicídio. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E assim aconteceu.